Olá de novo, eu sou o Mark. Em nossa primeira aula, falamos sobre profecia e o cumprimento tangível dela nesse mundo real. Naquela aula, vimos profecias impressionantes do Antigo Testamento. Também cobrimos um apanhado geral da história de Israel e como profecias se cumpriram para aquela nação e seu povo. E eu resumi como existem profecias na Bíblia que vão afetar você e eu neste mundo no futuro próximo. De fato, repetirei aqui, como fiz na primeira aula, que quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram sobre o futuro do mundo, ele disse: quando virem os eventos futuros dos quais falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Jesus está nos dizendo que o profeta Daniel disse é importante. Então, vamos dar uma olhada no capítulo 2 de Daniel, que é considerado pelos acadêmicos de todos os credos como o resumo mais concentrado e mais conciso de um quadro geral da história e do futuro do mundo em toda a Bíblia. Vamos descobrir quem foi Daniel, como era sua vida e o que tudo isso significa. Estamos em torno de 604 a.C. Eram os últimos anos de Judá como uma nação independente, depois de quase 800 anos de existência. Daniel era um adolescente nessa época. Essa era uma época preocupante para essa fase da vida de um jovem. A grande notícia no mundo daquela época foi que alguns anos antes aconteceu a queda de uma antiga superpotência daquele tempo, o reino da Assíria, e a ascensão do reino da Babilônia, o qual estava conquistando a todos os demais reinos. Em 604 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, enviou uma força militar contra a Judéia. Foi durante esse ataque que nosso jovem Daniel foi levado cativo como escravo para longe em direção ao Oriente, para a Babilônia. Na Babilônia, Daniel e seus 3 amigos foram enviados para uma escola de treinamento para rapazes que eram de descendência real em Israel. Eles imediatamente se sobressaíram dentre os demais depois da decisão de permanecerem fiéis à sua fé, cooperando com seus novos líderes. Só para esclarecer, Babilônia nessa época era tão fascinante quanto Roma ou Atenas foram em seus dias de apogeu. A cidade dourada, inteligente, moderna, poderosa, era então o centro do mundo e aparentemente invencível. Quando Daniel e seus amigos já estavam há 3 anos vivendo na Babilônia, aconteceu que o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não conseguia se lembrar dele. O que pode acontecer com qualquer um, mas isso era especial. Primeiro, porque ele era o governante do mundo civilizado, e também porque ele estava acostumado a ter tudo o que queria imediatamente. Então ele fez o que qualquer governante mundial faria. Ele chamou seus conselheiros e magos e todos os assessores que líderes mundiais têm ao seu redor e disse: tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Parece que as pessoas não mudaram nesses 2.600 anos porque seus conselheiros disseram: ó rei, viva eternamente. Diga o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Nabucodonosor percebeu o que se passava e disse: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Os conselheiros ficaram por lá mais um tempo e o rei os ameaçou novamente, até que eles, de forma honesta, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Isso é verdade. Ninguém pode te dizer o que você sonhou. Bem, isso foi uma decepção para Nabucodonosor, e ele imediatamente ordenou o começo do massacre de todos os seus magos e conselheiros. E esse era o tipo de cargo para o qual Daniel e seus amigos estavam sendo treinados.
Você deve estar pensando, o que toda essa história antiga tem a ver com profecia e com o futuro? Você já vai descobrir. Um dos guardas principais do rei estava no dormitório de Daniel, avisando a ele e a seus amigos que eles seriam executados. Quando Daniel ouviu sobre o sonho do rei, ele perguntou se ele poderia ter um tempo para orar ao seu Deus para que o sonho e a interpretação fossem revelados a ele. O pedido foi aceito e Daniel e seus amigos buscaram a Deus em um tempo de oração fervorosa para descobrir o significado de tudo aquilo. Como ele poderia dar a interpretação sem nem mesmo saber o que era o sonho? E aqui está o que aconteceu depois. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. O Senhor havia mostrado o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação a Daniel. Impossível sem a ajuda de Deus. Então Daniel faz uma oração de gratidão. Aqui está. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber deste assunto do rei. Então Daniel foi até o chefe da guarda real e pediu por uma audiência com Nabucodonosor, para que ele pudesse contar ao rei o sonho e a interpretação. Tudo aconteceu de verdade, não é um filme, não é ficção. Pelo que podemos calcular através da Bíblia, parece que Daniel não tinha mais do que 14 anos de idade nessa época. Ele e seus amigos foram chamados de crianças muitas vezes. Aqui estava esse jovem exilado, longe de sua família, prestes a ir diante de um tirano líder mundial, violento e cruel, e dizer para esse rei o que ele havia sonhado. Se alguma vez um jovem precisou de fé, e com certeza do tipo sobre-humana, essa foi a situação que Daniel enfrentou naquele instante. Daniel foi levado diante do rei e parece que havia bastante gente ao redor. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel tinha segurança e ousadia, e ele deu o mérito a Deus e não para si mesmo. E também ele diz que o Deus do céu está revelando ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. Então essa é uma mensagem de Deus para o rei sobre o futuro. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Essa é uma mensagem sobre o futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Se você nunca escutou isso antes, pode ser um pouco misterioso a princípio. Daniel vai contar ao rei o que ele sonhou e depois vai explicar o que significa. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para a gana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra.
Deve ter sido uma sensação incrível naquele ambiente. Será que Daniel imaginou o que aconteceria caso ele estivesse errado? Será que os conselheiros de Nabucodonosor estavam certos de que o jovem estrangeiro seria despedaçado bem na frente deles? Qual foi a reação de Nabucodonosor quando Daniel começou a descrever a fascinante visão? Vamos ver o que Daniel disse a seguir quando ele explicou o significado do sonho a Nabucodonosor. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel disse a Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. Essa é a chave que desvenda os mistérios deste sonho. Nabucodonosor, tu e teu reino da Babilônia são essa cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aqui vêm as predições do futuro. Ele está dizendo ao rei que reinos virão após o dele. Vamos ver aqui somente o que Daniel diz a Nabucodonosor e então buscaremos uma explicação. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Se você ainda não entende isso, vamos revisar essa parte. Mas preste atenção ao que vem a seguir, porque é provavelmente o versículo mais importante do capítulo. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então Daniel terminou. Certamente Daniel e Nabucodonosor ficaram se entreolhando intensamente. É quase certo que houve um tremendo silêncio sobre todos que estavam presentes. Será que Daniel seria executado? Ele estava mesmo certo sobre o que falou para Nabucodonosor? Vamos ver o que a Bíblia diz que aconteceu a seguir. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Nabucodonosor caiu sobre sua face diante de Daniel e ordenou que trouxessem um sacrifício para ele. Você sabe o que isso quer dizer? Foi isso o que o rei havia sonhado e ele sabia com certeza que essa era a interpretação. O rei disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu grandes dádivas e o pôs por governador da província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Imaginem só o líder do seu país caindo aos pés de um jovenzinho imigrante ou um verdadeiro prisioneiro de guerra por conta de uma verdade que foi revelada a ele. Foi um impacto sem precedentes nesse governador mundial daquela época. Agora vamos ver tudo isso e o que significa. Nós sabemos que Daniel disse que a cabeça de ouro da estátua representa Nabucodonosor e seu reino, a Babilônia, de acordo com o versículo 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E o próximo versículo diz que a prata representa outro reino inferior ao teu.
Então, essas partes da estátua representam reis e ou seus reinos. Mas por que a Babilônia foi representada como a cabeça de ouro? Algumas pessoas acham que Daniel estava só tentando lisonjear Nabucodonosor aqui, mas o próprio Deus deu o sonho, então não podia ser essa a razão. Bem, por um lado, nós podemos ver o começo do crescimento da fé de Nabucodonosor em Deus, quando ele diz a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, ele proclamou o Deus de Abraão como o Altíssimo Deus. No capítulo 3 de Daniel, ele ordenou que todo o povo adorasse o Deus de Daniel. O capítulo 4 todo é escrito por Nabucodonosor. Ele conta sobre sua mudança completa de coração e que o incrível poder de Deus o humilhou até quase nada e depois o restaurou novamente. Nenhum outro rei estrangeiro alguma vez foi tão longe quanto Nabucodonosor. Então Deus representou a ele e seu reino da Babilônia como essa cabeça de ouro. Mas Daniel diz que o peito e os braços de prata representam um reino que seguirá o de Nabucodonosor, que virá depois da Babilônia. O que aconteceu após Babilônia? Bem, cerca de 50 anos depois, a Babilônia foi conquistada por um reino duplo, dos Medos e Persas. Talvez você pergunte o que é um reino duplo. A história nos conta que os Medos foram um povo da região que hoje é o noroeste do Irã e que eles foram os primeiros a conquistar os babilônios. Você já escutou a expressão "a mão escrevendo na parede"? Essa expressão é do capítulo 5 de Daniel, onde uma mão literalmente surgiu na parede durante um banquete do neto de Nabucodonosor. A mão escreveu na parede que pesado foste na balança e foste achado em falta. Essa é a origem dessa frase. E que a Babilônia estava entregue nas mãos dos medos e dos persas. O capítulo nos conta que naquela mesma noite as defesas da Babilônia foram tomadas e a cidade foi derrotada pelos medos. Mas a parte forte da coalizão eram os persas. Esses dois povos eram o próximo reino no mundo antigo depois dos babilônios. Então a estátua tinha 2 braços, o que significava que o reino após a Babilônia teria uma natureza dupla. E como previsto, o reino que tomou o poder era dos medos e dos persas. Veremos mais dessas coisas. Então nós sabemos que o reino que conquistou a Babilônia, os braços de prata, foi o reino dos medos e persas. Então qual foi o terceiro reino, o reino de cobre? Historicamente, nós sabemos que a Grécia, liderada por Alexandre o Grande, conquistou os persas em cerca de 333 a.C. Há alguma coisa simbólica sobre o ventre e as coxas de cobre ter a ver com a Grécia? Por um lado, eles eram um povo muito atlético e sensual, mas eles eram também muito espirituais, e a Bíblia diz que a base do espírito está no meio dos nossos corpos. E um quarto reino de ferro? O que você acha que foi? Bem, os romanos dominaram os gregos no século II a.C. Aqui o simbolismo é claro. Por um lado, o exército romano era tão forte como o ferro que por 100 anos de governo romano simplesmente não houveram guerras. Foi o chamado período da Pax Romana, a paz de Roma, e não havia país algum que fosse capaz de se levantar contra eles. Outra coisa se encaixa nessa descrição do Império Romano, previsto centenas de anos antes. Você conhece o formato da Itália? A área continental do Império Romano? Tem que tipo de formato? Como uma perna ou uma bota. Na estátua haviam 2 braços, significando algo duplo sobre os medos e os persas. E também 2 pernas. Havia algo duplo sobre o Império Romano? Com certeza que sim. Após a queda de Roma, a parte ocidental caiu, mas havia uma parte oriental posteriormente chamada de Império Bizantino, que perdurou por quase 1000 anos mais, baseado em seu quartel oriental, Constantinopla, que atualmente se chama Istambul. Então, 2 pernas, 2 divisões do Quarto Império, tudo ilustrado para Daniel e Nabucodonosor, cerca de 500 anos antes. Mas então, depois do Quarto Império, o cenário muda. Há muita coisa ali naqueles estranhos pés e dedos, parte de ferro, parte de barro. O que isso poderia significar?
Bem, se o ferro representa um poder de ferro e as ditaduras dos Césares romanos e outros ditadores depois dele, o barro simboliza o governo do povo ou democracia. Barro, na palavra de Deus, sempre simboliza o povo, como cita Isaías 64:8. Nós somos o barro. Então, o governo do povo é o governo de barro. Geralmente é uma forma de governo mais fraca porque não tem o poder do ferro, que representa as ditaduras e seu governo de ferro, que normalmente tem uma mão de ferro como seu ditador, tal qual algumas ditaduras que temos visto na história até hoje. E aí diz, o reino será dividido. Desde a queda de Roma, há discórdia entre as nações, com nenhuma delas estando única e completamente no poder. Eventualmente, impérios igualmente poderosos existiram na mesma época, como o britânico, o francês, o espanhol, o otomano e o chinês, para citar alguns, mas nenhum desses foi dominante como Roma. Mas e sobre a pedra cortada sem mãos? Que atinge a estátua onde? Nos pés e nos dedos dos pés. Isso simboliza que nesse ponto na história, qual o ponto na história em que isso acontece? Quando isso acontece? Após a queda de Roma. O que a pedra faz? Quebra em pedaços e destrói todos esses reinos de homens e os reinos desse mundo. O que Daniel diz sobre a pedra que atinge a imagem e a estátua toda vira pó e sendo soprada representa? Aqui é o que ele disse para Nabucodonosor, talvez o versículo mais importante do capítulo. Mas nos dias desses reis, quais reis? Os da época dos dedos dos pés. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra que atinge a imagem e grande montanha que cobre toda a terra é nada mais, nada menos que a vinda do reino de Deus para a terra. O próprio Deus irá estabelecer um reino nesta terra. Quando? Durante o tempo dos países que tiverem se originado do e após o Império Romano, simbolizado pelos pés e dedos dos pés de ferro e barro. O que significa uma pedra cortada sem mãos? Jesus é chamado de a pedra da esquina, rejeitada por homens, mas escolhida por Deus. Ele irá herdar o reino preparado para ele e para todos os que o escolherem. E aqui está algo que espero que você compreenda. Percebe como passamos das profecias cumpridas para uma que será cumprida? Nós podemos ver esse momento incrível quando Daniel disse a Nabucodonosor seu sonho e podemos ver, bum, 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 o cumprimento de cada uma das partes da estátua. Mas então, o que acontece? Nós vemos algo que ainda está para ser cumprido. Nós vemos uma profecia que ainda não está completa, a vinda da pedra, para destruir todos esses reinos do homem. Nós vemos a vinda do reino de Deus na terra na pessoa de Jesus. E como nós podemos duvidar disso? Nabucodonosor não duvidou. Ele sabia que era o que ele tinha sonhado e caiu aos pés de Daniel e o promoveu a seu conselheiro. É maravilhoso! A maioria dessas profecias foram cumpridas, os impérios já vieram e se foram. Então, por que não haveria o último de acontecer exatamente como diz que será? Deus quer que nós saibamos disso porque Ele nos ama e tem algo melhor para nós do que esse mundo maligno do presente. Eu tenho boas e más notícias. Esse mundo, como o conhecemos agora, só vai ficar cada vez pior. Mas a boa notícia é o que foi escrito há milhares de anos atrás, e vou compartilhar esse versículo com você novamente. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Nós já estamos quase no fim dessa aula, mas eu tenho um ponto. Talvez isso o deixe preocupado. Deus vai destruir todas as nações da terra? Bem, não se preocupe. Alguns mestres religiosos podem fazê-lo acreditar que isso pudesse acontecer nos próximos 5 minutos. Acredite, isso não é verdade. Nós vamos trabalhar para esclarecer qualquer ensinamento equivocado e talvez será uma surpresa para alguns de vocês. Jesus ensinou que haverão coisas específicas que aconteceriam antes do seu retorno na Terra, e vamos estudar esses pontos.
Mas a melhor maneira que eu posso ajudar você a não se preocupar sobre isso é avisá-lo que você está convidado a fazer parte desse reino que virá para a terra, o reino de Deus. A resposta é que ele quer estabelecer seu reino em seu coração agora. Ele disse uma vez: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é a solução. Você pode ter o reino que está por vir agora mesmo no seu coração e ele estará aí para sempre. É uma pequena oração que você pode fazer comigo agora. Só repetir. Querido Jesus, eu quero ser parte do seu reino desde agora e do reino por vir. Por favor, entre no meu coração, retire meus pecados e me dê um novo coração e espírito que você prometeu para que eu possa viver e amar com você e o seu povo para sempre. Se você fez essa oração, ele já respondeu. Ele prometeu o que faria. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Essa é a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele. Então você não precisa se preocupar com o futuro. Se você tem ele em seu coração, você estará no seu reino. Na nossa próxima aula, veremos Daniel como um adulto. Após esse encontro com Nabucodonosor, ele foi um alto oficial da Babilônia pelo resto de sua vida. E, quando a idade foi chegando, ele começou a ter sonhos e experiências espirituais que estão entre as mais impressionantes de toda a Bíblia. Nossa próxima aula é Daniel capítulo 7. E se você achou essa aqui interessante, eu acredito que a próxima irá levá-lo a outro nível. Na expectativa de compartilhar mais com você, até a próxima. Deus te abençoe.